Continuamos o nosso cenário político desta segunda-feira. Nós estamos conversando com Rômulo Arnoux, que é coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte. Nós estamos falando aqui sobre as negociações, as conversas e as expectativas dos servidores da educação sobre o reajuste do piso e também outras reivindicações. Você tem dúvida? Manda para a gente através das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Se você é servidor, se você não é, quer simplesmente entender, inclusive sobre volta às aulas, né? As aulas já estão marcadas aí para o próximo dia 7 de fevereiro, mas as pessoas já começam a ficar apreensivas e em dúvida sobre o que vai acontecer já com esse aumento de casos que a gente tem visto da pandemia e também da influenza. Vai ter recuo por parte do governo em relação aos decretos da pandemia ou as aulas estão mantidas? Vamos conversar aqui também o que é que o sindicato pensa em relação a isso. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve em Mossoró nesta segunda-feira. Ele participou de reunião com o prefeito e membros do secretariado municipal para anunciar liberação de recursos. Alisson Bezerra e o secretariado de Mossoró estiveram reunidos no Palácio da Resistência na manhã desta segunda-feira com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para anunciar recursos direcionados ao município. O ministro Fábio, a última vez que veio até a cidade de Mossoró, foi um trabalho muito bem feito aqui, que ele se prontificou a nos ajudar e intermediar em Brasília, junto aos ministérios, junto aos órgãos do governo federal, algumas ações. São recursos para educação, saúde, assistência social e perfuração de poços em Mossoró. A partir do nosso planejamento, especificamente no caso da educação, no PA, no Plano de Ação Articulada, nós cadastramos lá no início de 2021 diversas ações e o ministro está lá justamente batalhando, está vindo aqui para anunciar, né, a autorização de verbas para que a gente possa contemplar essas ações. Vamos aí, confirmar hoje, junto ao ministro Fábio Faria, mais de 16 milhões para o município de Mossoró em investimentos em saúde. Temos aí a construção de 4 CAPs, de policlínica e ainda equipamentos para a saúde. Com isso, nós vamos conseguir melhorar a especializada e ofertar para a população de Mossoró o melhor em saúde. Na reunião de hoje será informado a recurso para a perfuração de poços. Nós, inclusive, já estamos aqui com a parte técnica toda pronta, vamos apresentar, vamos entregar aqui quais são as localidades em Mossoró que apresentam a maior necessidade desse serviço, tanto pela questão de comunidades que recebem a maior quantidade de carros-pipas, quanto também por comunidades que realmente os poços secados estão com essa toda dificuldade. O ministro das Comunicações falou sobre as ações e também os valores dos recursos para essas áreas. Hoje mesmo vai ser creditado na conta de Mossoró 16 milhões para a saúde. Entra hoje? Foi feita a ordem de serviço na sexta-feira, hoje vai estar na conta. Se for caixa econômica, é amanhã. Então até hoje está compensado. Vai dar para construir a policlínica do Grande Alto de São Manuel, construção de 4 centros de atenção psicossocial, CAPS, construção de 2 unidades de acolhimento, adulto e infanto juvenil, 2 ambulâncias alfa para o SAMU e custeio e equipamentos de saúde e atenção especializada. Mais 20 milhões de FNDE, 4 milhões de assistência social, que for aquele pleito que a gente lembra que seu secretário fez, né? Isso, social, né? Assistência social e mais 6 milhões e meio para perfuração e instalação de poços da FUNASA. Então isso aí junta com a TV Câmara que a gente conseguiu, com a torre da Maísa, os pontos todos de Wi-Fi Brasil, mais de 100 computadores para os laboratórios de informática, 8 escolas, enfim, e mais uma emenda de 960 mil do MDR. Muito bom, são números interessantes para a população de Mossoró. E aí, a gente lá no Meio-Dia TCM exibiu uma entrevista exclusiva feita para o Meio-Dia TCM da 95 FM pela repórter Elisângela Moura e perguntou ao ministro sobre eleições 2022.
Ele, sobre o governo do estado, disse que até março o grupo bolsonarista apresenta um nome para fazer oposição a Fátima Bezerra. Mas sobre a sua pré-candidatura ao Senado, ele disse que não está trabalhando isso ainda, que está como ministro até o dia 1º de abril, que é o prazo da Justiça Eleitoral para se desincompatibilizar de cargo para ser candidato, e que até lá está fazendo esse trabalho, cumprindo o trabalho administrativo como prefeito. Mas vamos combinar, não é, minha gente? Esse trabalho que ele vem fazendo tem muito também de articulação eleitoral. A gente sabe que antes desses anúncios aí das obras, das ações, dos recursos, aconteceram muitas reuniões com o prefeito Alisson Bezerra lá em Brasília e aqui mesmo em Mossoró, a portas fechadas. E aí, depois que Alisson Bezerra anunciou o apoio à pré-candidatura de Fábio ao Senado, com muito mais frequência começaram a ser anunciadas essas liberações de recursos. Está aí realmente a concretização de mais de 50 milhões de reais, que é muito volumoso aqui para o município. Positivo por um lado, mas se trata sim de articulação, e uma articulação feita também por Alisson Bezerra. Nós sabemos que a avaliação positiva e quantidade de votos está diretamente relacionada à quantidade de verbas federais enviadas aos municípios. Como Alisson Bezerra não tem um deputado federal ligado diretamente a ele, ao seu grupo aqui, a ele e a Mossoró, diretamente ao grupo dele aqui em Mossoró, foi que ele fez. Foi procurar diretamente o governo federal e, através do ministro Fábio Faria, tem conseguido esses recursos federais, essas verbas que garantem esses anúncios de obras aqui em Mossoró. O que acontece? Fábio Faria fechou este apoio e garantiu um apoio bastante representativo do maior eleitor da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte aqui para essas eleições. E Alisson Bezerra faz os anúncios das obras, lança as obras, consequentemente deverá executar, já trabalhando também a sua popularidade com vistas às eleições de 2 anos depois, as próximas eleições municipais. Fica tudo acordado aí, tá tudo fechadinho entre eles dois. Vamos acompanhando o que é que vem aí nos próximos capítulos nessa articulação. E agora a gente volta à nossa conversa sobre a educação estadual. Rômulo Arnaud, coordenador do SINT Rio Grande do Norte, está aqui com a gente. Rômulo, em relação a essa questão do piso, esse índice de 33,23% tem sido uma argumentação entre os gestores para não conceder. Mas, na visão do sindicato, há dificuldade na gestão pública, há dificuldade nos executivos para conceder um reajuste neste volume? Olha, Carol, não devia, né? Porque, como eu falei, qual é o critério para estabelecer o valor do reajuste do piso salarial, do salário dos professores? É o valor, arrecadação, dividido pela quantidade de alunos. Ora, logo, para chegar a 33,23%, isso quer dizer que a arrecadação, né? E aí é bom desfazer uma confusão que o pessoal faz, porque acha que o piso salarial, que o Fundeb são recursos da União. Quando, na verdade, a União, até 2020, entrava com 10% do valor total do fundo, e em 2021 passou para 12%. Para esse ano, aumenta mais 3%, ou seja, de 2021 e 2022, aumenta em 50% a participação da União. Mas ainda assim é muito pouca a participação da União. Aproximadamente 85% a 90% dos recursos do Fundeb são recursos dos estados e municípios, da arrecadação, o que a gente chama da cesta de impostos, que envolve aí uma quantidade enorme de impostos que são carreados, vamos dizer assim, para esse fundo, e esse fundo, o dinheiro vai para um fundo nacional e é redistribuído pela quantidade de alunos e de professores. Então, assim, em tese, daria para reajustar o piso, porque houve receita para isso, para poder chegar a esses 33,23%. A não ser que tenha havido uma grande atrapalhada de toda a equipe econômica do governo federal para chegar a esse valor. O que não seria surpresa, porque os mecanismos de controle
de controle social hoje no Brasil, quase todos foram destruídos. O Conselho Nacional de Educação, que tinha a participação da sociedade, tinha participação inclusive da nossa confederação, ele foi praticamente destruído. Então hoje a gente uma instabilidade muito grande, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, uma falta de previsibilidade. Eu lembro que quando eu ia às reuniões em Brasília, né, para o Conselho Nacional de Entidade, no mês de junho a gente já tinha uma expectativa de quanto seria o piso. Eu lembro muito de Milton Canuto, que é aqui de Alagoas, que esteve várias vezes aqui em Mossoró conosco. Ele dizia: Rômulo, o reajuste do piso vai ser tanto, ou aproximadamente. E tinha uma previsibilidade. Agora não tem, a gente fica assim na expectativa, pode ser qualquer coisa ou pode não ser nada, como o ano passado. Simplesmente foi dado uma canetada e desapareceu o reajuste do piso, quando a gente esperava algo em torno de 4,5%, 5%. Então, essa falta de previsibilidade, fruto da destruição da máquina estatal, né, dos mecanismos de acompanhamento social, que é próprio desse governo, isso tira essa falta de previsibilidade. Mas vamos imaginar que os números estejam corretos, né? Então tem receita para isso. O que os governantes alegam muito é a questão das previdências. Porque se por um lado o valor do reajuste do piso dos professores da ativa é pago com o Fundeb, por outro lado tem o critério da paridade e da integralidade do salário dos aposentados, é pago com a receita própria, né? Então, sempre que a gente vai discutir com prefeitos, com governadores, o discurso é sempre esse: a dificuldade de pagar, principalmente os aposentados e aposentadas. E no caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, cerca de 2/3 das despesas hoje no quadro de professores, 2/3 é com aposentados e aposentadas. Então, é complexo mesmo, a gente reconhece esse quadro, porém, quem tem que encontrar a alternativa é o governo. Afinal de contas, a lei existe e era para ser cumprida, porque quando um cidadão, né, descumprir a lei, ele é punido. Então, os governos têm que dar resposta para essas demandas que a lei impõe. E você citou no bloco anterior, professor, a gente vai lutar. Pode ser uma luta jurídica ou uma luta política. Explica para o nosso telespectador qual é a diferença. Você falou em entrar com ação no TJ e, se for necessário, no Supremo, mas também tem essa luta política. Pois é, a luta política, a jurídica, é através da nossa confederação, já que o plano é nacional, o Fundeb é um Fundo Nacional de Valorização da Educação. Então, através da nossa confederação, nós vamos acionar o STJ primeiro, né, para reconhecer os 33,23% e porque é o critério, o que eles, na verdade, não estão nem deixando de reconhecer esses 33,23%. Eles estão deixando de reconhecer a lei do piso, a Lei 11.738, porque eles disseram que quando foi criado um novo Fundeb, uma nova lei deveria ter sido regulamentado. Ora, mas quem não regulamentou? Foi o próprio Congresso que criou a lei do piso. Então, punir cerca de 2 milhões de trabalhadores nesse país pela inoperância do próprio Congresso. Ao nosso ver, a Lei 11.738, ela não está extinta, não foi extinta. Então, prevalece essa lei e é em cima disso que nossa assessoria jurídica da nossa confederação vai acionar. Inclusive, participamos agora de quinta até sábado do Congresso Nacional, 34º Congresso, e tiramos essa deliberação de que vamos acionar a Justiça, primeiramente o STJ, posteriormente, se for necessário, o STF, para reconhecer. E olha, Carol, desde que o piso foi criado em 2008, pelo então presidente Lula, tem sido assim quase que anual a tentativa de destruir, de reconhecer, de tentar atribuir que era inconstitucional. E o STF tem tido uma postura, né, sempre de reconhecer a lei do piso, e tem sido sempre favorável, não só nós trabalhadores, mas eu diria a educação. Eu acho que, mais uma vez, o STF vai reconhecer esse direito dos trabalhadores. Agora, é óbvio que isso pode demorar. E até lá vai haver um vácuo, né? Um vácuo jurídico aí, um vácuo legal. E aí é onde vai entrar a política, né? Na falta de uma posição clara
do ponto de vista jurídico, o nós dizendo uma coisa, o governo dizendo outra, nós vamos exercer a nossa atribuição, o nosso conhecimento político e vamos pressionar os governos para que o reajuste dos 33,23% seja efetivado o mais rápido possível. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.